Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar também. Gostaria de começar também agradecendo por esse convite. Como muitos e muitas de vocês sabem, essa é a primeira vez que eu estou no Brasil. Primeira vez que eu estou na América Latina. E no século... os intelectuais do século XVIII e XIX tinham que obter sua formação indo para a Itália, e agora os teólogos têm que vir para a América Latina. Então, este é o início da minha formação na América Latina. Na América Latina eu aprendi muito durante esses dias e estou profundamente grato. Eu sei que haverá outras oportunidades. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de iniciar com a minha conexão latino-americana, que é um colega, um amigo que se chama Silvio Scatena, um colega em Bolonha, que naquela manhã, no dia 11 de fevereiro de 2013, ela me ligou, essa minha amiga, ao telefone em Minneapolis, onde eu moro, lá em Minneapolis eram 5h11 da manhã, eu me lembro exatamente da hora, e ela estava berrando, gritando, e me disse, si è dimesso, ele renunciou. E se vocês conhecem a Silvia, vocês sabem que ela é bastante emotiva, então ela fica empolgada com coisas que talvez não valham a pena, mas daquela vez realmente valeu a pena. Então e eu tive o privilégio, desde aquele dia, de trabalhar, ou de ser solicitado a trabalhar com jornais, periódicos, revistas, porque como italiano que vivia nos Estados Unidos, eu tinha algumas percepções a respeito de Roma, do Vaticano e do italiano como língua que os pesquisadores e especialistas nos Estados Unidos não têm. Então, foram quase 2 anos e meio que eu passei agora de noite sem sono. Eu dormi muito pouco nesse período, mas também foi um período muito empolgante. E aqui eu não vou dar a vocês uma análise do Evangelii Gaudium e das profundas correntes teológicas do Papa Francisco, porque Gilles e Christophe estão muito mais qualificados para isso. Eu vou tentar dar a vocês algumas ideias das questões sistêmicas e institucionais do que está acontecendo e do que aconteceu. E a primeira coisa que eu quero mencionar é que nós tendemos a pensar sobre a renúncia do Papa Bento como algo que aconteceu e que passou. Só que isso não é verdade. É uma renúncia que ainda está acontecendo, porque ele ainda está vivo. Isso dá a vocês uma ideia de quão complicada é a situação. É extraordinário entender como uma pessoa com a reputação, com o histórico, com os círculos de fãs como Ratzinger, vive a apenas alguns passos de distância do Papa Francisco, que tem essa tarefa muito difícil de ser o Papa depois de Ratzinger, que acho eu, especialmente se olharmos a história da Igreja em épocas recentes, não corresponde à história dos pontificados. Não, sim, de acordo com o papel do Vaticano II, bem, os anos de Ratzinger desempenham um papel muito importante nesse processo. Então, esse é o primeiro elemento. É uma renúncia que ainda está acontecendo e, como vocês sabem, para alguns católicos, ela ainda não aconteceu, na verdade. Ou então é algo que não deveria ter acontecido. Ou é algo, como vocês sabem, que nós não sabemos exatamente como ela aconteceu.
porque numa entrevista que Josef Ratzinger deu à Frankfurter Allgemeine Zeitung em novembro, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: eu queria ser chamado de Padre Bento, mas outra pessoa decidiu de outra forma. Isso lança uma sombra sobre quem decidiu o que naqueles dias. Nós sabemos algo, há muita coisa que a gente não sabe. Há muita coisa que a gente sabe que certas pessoas sabem, mas elas não estão nos dizendo. Porque eu estou muito impressionado como historiador. Então agora eu estou colocando aqui a minha cartola de historiador. Estou pensando com o enorme o respeito que o Papa Bento desfrutou após a sua renúncia. Isso é realmente impressionante. Sabendo o que aconteceu com ele como Papa e como cardeal. Isso é realmente chocante, é realmente impressionante. Diz muita coisa sobre a quantidade de afeição e o amor que as pessoas não têm por uma pessoa especificamente, sim pela igreja. Sabendo que essa transição é extraordinária, é incrivelmente complicada. Essa é a minha teoria no livro sobre a transição e sobre o Papa Francisco, que acaba de ser publicado nos Estados Unidos. Nós vamos entender parte dessa transição daqui a 10 ou 20 anos, talvez. É cedo demais. E nós ainda estamos chocados. Ainda estamos tentando entender o que aconteceu. E a personalidade do Papa Francisco é uma espécie de instrumento para nos ajudar a fazer essa transição. É também isso. Eu me lembro que eu estava seguindo o conclave naqueles dias. O temor de que um dos eleitores fosse alguém que alguns jornalistas americanos descobrissem tinha feito alguma coisa com as crianças, por exemplo. O medo, eu não me lembro, em conclaves anteriores, quando todo mundo achava que o escândalo sexual era apenas um problema dos Estados Unidos. Então, a gente não sabe isso. A gente sabe que não é assim. O segundo aspecto é o seguinte: estamos falando sobre o Vaticano II aqui. A coisa mais importante que aconteceu para mim é o fim da controvérsia em torno do Concílio Vaticano II e sua hermenêutica. Isto é a coisa mais importante. Então, esse levantamento, o afastamento da sombra das dúvidas sobre a legitimidade do concílio, dos documentos e dos atores, mas especialmente da legitimidade do período pós-Vaticano II. Isto, para um jovem pesquisador que vivenciou o pontificado de Bento no início da sua carreira, aquela sombra de suspeita, para as pessoas que estavam estudando o Vaticano II, era uma das coisas mais umas sensações mais assombrosas e assustadoras em alguns lugares. Então, isso passou. Então, o Papa Francisco deixou claro que ele não tem nostalgia pela Igreja pré-Vaticano II. Não existe algo assim no vocabulário dele. E o que é interessante para mim, ao seguir o Papa Francisco, quando ele fala sobre o Vaticano II, é que faz parte de ele. Eu não devia ser um jesuíta de verdade, mas é isso que ele está fazendo. Ele está falando sobre o Vaticano II e mencionando o Vaticano II tão pouco quanto possível, ou mencionando o Vaticano II apenas em momentos-chave, em documentos-chave. E ele não disse nada sobre a interpretação do concílio. E futebol, ele disse a dois jornalistas que o melhor historiador do Vaticano II é Agostino Marchetto, que, como vocês sabem, é o mais feroz inimigo dos pesquisadores do Vaticano II. Eu não sei se o Papa Francisco sabe qualquer coisa sobre Marchetto como pesquisador, o que ele não é, mas isso confundiu muita gente.
E eu gostaria de agradecê-lo a uma certa altura por ter confundido as pessoas que não sabem nada sobre o Vaticano II. Isso foi um golpe de gênio, acho eu. Então, ele cita alguns poucos textos do Vaticano II, especialmente. Ele, então, é exatamente o contrário do que eu acho que aconteceu com João Paulo II, uma espécie de nominalismo do Vaticano II. Tudo era Vaticano II, tudo. Não é, isso não se aplica ao Papa Francisco. O Papa Francisco é cuidadoso. Ele cita em documentos-chave a exortação, na exortação e também na bula sobre a convocação do jubileu. Ele cita extensamente Gaudet Mater Ecclesia, o discurso de abertura. E uma das coisas chocantes que eu vi na noite anterior à abertura do sínodo da família de outubro último, foi no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, a Conferência dos Bispos Italianos organizou uma vigília de oração na Catedral de São Pedro. E aquele discurso, aquela locução do Papa Francisco às pessoas reunidas na Basílica, acho que ele queria fazer algo como o discurso do Papa João XXIII em 11 de outubro, na véspera do concílio, algo muito semelhante. Eu não sei se ele sabe isso, ou se foi o Espírito Santo que estava enviando sinais sem fio, wireless, mas foi impressionante ver a citação do discurso do Papa João XXIII. Foi um sínodo muito difícil. Na verdade, foi o primeiro debate verdadeiro na igreja sobre essas questões. Bom, aí o Papa Francisco, ele é tão interessante também pela seguinte razão, e eu não quero agora entrar na história do conclave, mas por causa da forma como esse conclave aconteceu. É isso que nos deu o Papa Francisco que nós conhecemos, porque, em minha opinião, ele teve o privilégio de passar pelo que eu chamaria de um curso relâmpago sobre o papado que ele teve que fazer durante os 8 anos do Papa Bento. Quase nunca acontece que, como cardeal, você seja o candidato no conclave, depois você perde. Você vê, daí, assiste o pontificado daquele que te derrotou no conclave, e no próximo conclave você vence. Você ganha. Isso é uma coisa extraordinária que aconteceu com o Papa Francisco. É por isso que eu acho que o Papa Francisco de 2013 é diferente do que o Papa Bergoglio de 2005 teria sido. Muito diferente. Não é a culpa dos cardeais que o elegeram em 2013 não saberem quem ele era. Eles achavam que sabiam quem ele era. O que eles não sabiam é que naqueles 8 anos o arcebispo de Buenos Aires estava observando o que estava acontecendo na igreja e todo dia se perguntava: o que eu faria se eu fosse Papa? É exatamente isso que aconteceu. Nesse sentido, o Papa Francisco é uma dádiva, é um presente do Papa Bento, ou seja, aquilo que o Papa Francisco aprendeu como arcebispo, observando o pontificado do Bento XVI naqueles anos extraordinariamente difíceis. Não posso entrar nos detalhes dessa questão agora. Uma das mudanças mais importantes que eu vejo nessa transição do Papa Bento para o Papa Francisco é a incapacidade da igreja de lidar com um Papa que é um teólogo acadêmico. E aqui eu me refiro ao que o Christoph estava dizendo. Um Papa doutrinal, ou seja, o pontificado do Papa Paulo Bento é, para mim, a evidência, como num laboratório, a prova de que a Igreja Católica não consegue trabalhar com um teólogo acadêmico na função de Papa. Eu não vou dizer agora um teólogo acadêmico alemão, mas
Mas é um teólogo acadêmico e provavelmente, então, o fato de que o Papa Francisco, é um aluno de doutorado que não terminou a pós-graduação, acho que isso é ótimo. Acho que é uma grande dádiva. Mas vocês veem isso pelo fato de que o Papa Francisco realmente está dando duro para fazer o que ele está fazendo sem a necessidade de mediadores que o interpretem. Quero dizer, eu tive muito mais necessidade como teólogo, como buscador, no caso do Papa Bento. Se vocês leem o famoso discurso do Papa Bento, em dezembro de 2005, e sobre a verdadeira interpretação do concílio, há muitos códigos ali que a gente tem que decodificar. Porque, do contrário, você vai simplesmente ficar sabendo que existe gente boa e gente ruim, que faz parte daquele discurso, só que há muito mais contido nela. Aqui o Papa Francisco está tentando ir ao cerne, está tentando evitar a intervenção, tanto quanto possível, dos brahmins, da elite, dos intérpretes, que diz assim, eu vou dizer a vocês o que o Papa Francisco quer dizer. Ainda há problemas, por exemplo, eu sei que sempre que o Papa Francisco diz alguma coisa delicada, sensível sobre política, sobre sexo, a tradução em inglês, para o inglês, muitas vezes, é uma tradução errada, que é falsa, é falsificada para apaziguar certas pessoas nos Estados Unidos. E há muitos casos, eu podia fazer uma lista. Então ainda há problemas aí. Bem, aqui quero me ater ao tempo à minha disposição, que eu gostaria de ouvir a vocês também. Mas acho que há desafios em relação a ele, inimigos ou adversários, e não é um acidente o fato de que todos esses adversários, em grande parte, sejam os mesmos que acham que o Vaticano II foi o maior desastre da história moderna. Não, isso não é um acidente, ou seja, existem muitas semelhanças. E aqui eu acho que há três tipos de oposição ao Papa Francisco. A primeira, que eu chamaria de oposição institucional, ou seja, aqueles que fazem parte do status quo da instituição, que não é apenas a Cúria Romana. Aqui a gente não deveria não deveríamos nos tornar escravos de uma narrativa do tipo Dan Brown. A Cúria Romana não é o maior problema. A instituição da igreja, eu quero dizer, um certo sistema socioeconômico e intelectual. A segunda oposição é o que eu chamaria de oposição cultural teológica. Então, são aqueles que não têm interesse no establishment, mas que acham que o paradigma cultural do catolicismo como eu disse, fica entre Agostinho e Tomás de Aquino. Era o mais liberal até Trento, o Concílio de Trento, mas esse é mais ou menos o período de tempo, que aqueles 10 séculos que contam. E, finalmente, existe a oposição política. Então, existe uma oposição política que não é política do cotidiano, tipo, eu sou da esquerda ou da direita. Ela tem a ver com a geopolítica deste pontificado. O Papa Francisco é o primeiro Papa, durante muito tempo, que não só não vem da Europa, mas vem daqueles países que fazem parte da OTAN, por exemplo. O que ele diz sobre Israel, por exemplo, ou os Estados Unidos ou Cuba, isso não é tão bem aceito em certos países. Isto é uma enorme mudança.
um enorme deslocamento. Então, há três oposições. Elas estão misturadas, elas se sobrepõem, às vezes elas são distintas, mas essas são as três. Finalmente, eu acho que, intelectualmente, aqui, quando nós examinamos a questão da relação entre Papa Francisco e Vaticano II, como eu disse, o Papa Francisco, acho eu, é o primeiro Papa verdadeiramente pós-Vaticano II, para o qual o pré-Vaticano II é muito semelhante ao que o pré-Vaticano II é para mim. Algo que está lá, que existe, não é ruim, mas só que não vai voltar. Acho que há duas questões intelectuais aqui que estão no cerne, no centro da importância desse pontificado e da resistência contra ele. A primeira questão é o que eu chamaria de geoteológica. Aqui o catolicismo também é feito de placas tectônicas. E a grande mudança, o grande deslocamento é que o fato de ter um Papa da América Latina significa que a Europa tem que encontrar o seu futuro como adulto, como um filho maduro. Tem que se perguntar o que vamos fazer. Então, qual é o papel da Europa, do catolicismo europeu, poucos anos depois de o Papa Bento ter dito, este é o cânone. Então, é uma inversão incrível. Isto é uma inversão de destinos, e algo que é profundamente problemático, porque, como vocês sabem, boa parte da resistência é constituída pela ideia de que na Europa nós fazemos teologia católica. América do Norte nós fazemos teologia católica. Na América Latina, eles fazem teologia latino-americana. Na Ásia, eles fazem teologia asiática. E na África, eles fazem teologia africana. Com o Papa Francisco, essa é uma questão que você não pode mais evitar. Ela está presente. Então, o Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Ele não é o Papa para a América Latina. Não existe qualquer coisa assim. Então, este é o primeiro choque que eu acho que faz parte da transição desde o Vaticano II. E a segunda questão, finalmente, é o que eu considero uma questão histórica ou historiográfica, que é a seguinte: a maior parte do debate sobre o Vaticano II, especialmente aqueles que dizem que o Vaticano II foi uma coisa ruim ou foi mal interpretado, eles não apresentam argumentos teológicos contra este ou aquele documento. Eles estão fazendo uma análise histórica do que para eles deu errado ou foi mal nos 50 anos após o Vaticano II. Então, nesse sentido, o Vaticano II como tal, os seus documentos praticamente não desempenham qualquer papel. A uma certa altura, talvez se não importasse os documentos, não importariam para essas pessoas. Para eles, o Vaticano II é apenas uma data. Então, acho que a grande questão que a uma certa altura a gente vai ter que abordar, enfrentar, é que nós sabemos bastante bem o que aconteceu no Vaticano II. Eu acho que nós ainda temos que saber, conhecer ou fazer alguma coisa a respeito do que aconteceu depois do Vaticano II. Isso é algo que foi feito para algumas áreas, mas não há uma narrativa para a igreja, para o catolicismo, uma igreja pós-conciliar. Então, existe uma narrativa europeia, ou narrativas europeias, há narrativas norte-americanas e há outras narrativas. Mas não há uma narrativa global, intelectualmente compartilhada sobre o período pós-Vaticano II. E este é o choque da Igreja Católica neste exato momento, porque nessa mudança de pontificado, nós passamos, em poucas semanas, de um Papa cuja narrativa do pós-Vaticano II era que ele foi um desastre, mais ou menos,
E passamos para um Papa como Francisco, que diz: o pós-Vaticano II somos nós. Nós fizemos isso. Eu fiz, vocês fizeram. Então vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, isso foi uma mudança enorme na forma como os católicos, em alguns lugares, perceberam a leitura, de qual era a leitura da realidade, que é muito mais complicado do que simplesmente ser liberal ou conservador. Há muito mais em jogo. Acho que aqui nós temos uma pauta, uma ordem do dia, uma agenda para os pesquisadores. Porque isto é um desafio enorme escrever uma história do período pós-Vaticano II. Nós temos o trabalho feito na história da recepção do Vaticano II, como o livro do Christoph ou o trabalho do Gilles, mas nós precisamos saber o que aconteceu nas práticas pastorais, na frequência à igreja, entre os intelectuais católicos, entre os políticos católicos. Todas essas coisas ainda precisam ser estudadas. Isto, acho eu, é o que o Papa Francisco está me dizendo. Se eu tiver a chance de me encontrar com ele, eu vou dizer a ele: primeiro deixa eu dormir um pouco, recuperar o meu atraso de sono, depois eu vou atacar essa questão, vou enfrentar essa questão, porque esta época é uma época para a maioria de nós que passaram pelos primeiros meses, os primeiros 2 anos do período do Papa Francisco, como um período de reflexão, pelo menos foi para mim. Eu estava tentando entender o que realmente aconteceu, olhando para trás. Essa seria a minha contribuição. Muito obrigado por sua atenção.